Ligia Bujunga Nunes disse uma vez: para mim, livro é vida. Como é? Mas para mim, realmente, livro sempre foi vida. Desde muito pequena, as minhas primeiras brincadeiras, eu fazia com livros, eu fazia casinhas de livros, empilhando como se eles fossem tijolos. E depois brincava de morar lá dentro. E foi assim que eu comecei a prestar atenção nas palavras. E me habituei com o livro. Quando eu digo que era vida, que inclusive eu digo que eles me deram casa e comida. Eles não só me davam aquela casa de brinquedo quando eu era criança, mas também eles alimentavam a minha imaginação. Todo dia, daí para frente, eu comia, minha imaginação ficava assim, bem de barriga cheia, me levava para o mundo inteiro. E nunca mais eu me separei dos livros. Eles realmente passaram a fazer parte da minha vida. Nunca mais eu pude imaginar a vida sem livros. E até hoje, agora, aqui sentada com você, o fascínio, o encantamento do livro me acompanha. Porque você vê, eu venho lá do sul do Brasil e agora aqui estamos, na Noruega. Você pensa na imensidão, na distância. E, no entanto, toda essa geografia foi reduzida a um livro. Um livro me trouxe até aqui. Um livro ao lado do sul. Me comunico com você, estou me comunicando com os noruegueses que estão, parece, gostando dos meus livros. Não é um fascínio? Escreve livros, mas que tipo de livros lhe gosta de ler? Ler? Eu gosto de ler os livros como todas as pessoas com as quais eu me identifico de alguma maneira. E outra vez, voltamos ao fascínio do livro, porque um mesmo livro me acompanha, muitos livros me acompanham desde criança. Livros que eu li quando era criança, que eu agora volto a ler com o mesmo prazer, a leitura num outro nível, naturalmente, mas eu não sou uma pessoa de variar enormemente de livros, de amigos, isso. Eu tenho um pouco de inquietação geográfica, isso eu tenho em matéria de lugares. Mas livros, eles me acompanham, a maioria deles, desde que eu sou muito jovem. E, periodicamente, eu releio esses livros. É engraçado, gosto mais disso do que a busca de novos e novos livros. É claro que quando eu descubro um novo autor com o qual eu me identifico, perfeito. É premiada com este prêmio célebre de Hans Christian Andersen. Conhece as histórias deste autor danês? Ah, sim, sim. Andersen povoou a minha imaginação como criança, ele me acompanhou como criança, e eu posso mesmo dizer a você que foi um dos aspectos muito gostosos de quando eu ganhei esse prêmio, de ser justamente Andersen, que era um autor daqui, que realmente chegava até nós e chegou até mim e me acompanhou muito tempo. Histórias como a Seriazinha, o Soldadinho de Chumbo, o Patinho Feio, faziam parte do meu mundo de criança e de depois, mais tarde, quando, como eu digo, eu releio isso tudo sempre com o mesmo gosto. Quando começa a escrever um novo livro, pensa que vai ser um livro de criança, para crianças? Não, nunca penso. Só no princípio, só o meu primeiro livro, Os Colegas, que por sinal vai ser publicado brevemente aqui na Noruega. Mas daí por diante nunca mais eu pensei para quem vai ser. Então o que pensa? Eu penso que eu preciso escrever, que eu preciso exorcizar, digamos assim, uma determinada emoção, uma recordação, uma preocupação, seja ela de ordem social, pessoal, o que for, mas que esteja no meu sistema, entende? Aquilo batendo para sair. Então, é esse sempre o ponto de partida do livro. É alguma coisa que realmente vem me perseguindo, às vezes até em nível subconsciente, uma coisa com a qual eu sonho, digamos, toda noite. Então, um belo dia eu digo, não, é hora de me livrar disso. Então, em geral, é esse o ponto de partida, o núcleo. Agora, evidentemente que em torno disso, vou agrupando
todas as coisas, vou organizando, porque afinal de contas o objeto livro tem que ter uma organização, né? Então, em torno desse núcleo inicial, eu vou organizando em camadas tudo aquilo que me parece que pode ser reunido ali para exorcizar essa emoção primeira. Me parece que no mundo cultural, a literatura para crianças tem talvez menos prestígio que literatura para adultos, para maiores. É verdade? De acordo? Sim. Eu acho que, sem dúvida, tem menos prestígio. Por quê? Por quê? Boa pergunta. Eu acho que nós nos habituamos, pelo menos no mundo ocidental, me parece que é muito frequente, a achar que para a criança não conhece, não é exigente, tem padrões relativos, é o que nós achamos, é o que nós pensamos, então, tá bem, qualquer coisa serve, digamos assim. Isso talvez exagerando um pouco, de qualquer coisa serve. Mas realmente nós achamos que a criança não tem um padrão de exigência muito grande e que, portanto, ela vai se contentar com pouco, né? Seja, talvez até numa comida de pouca qualidade, numa literatura de pouca qualidade. Dá esse livro para ela ficar quieta, né? Bota ela em frente da televisão para não incomodar. Isso existe, sem dúvida, existe no mundo inteiro. E talvez seja um dos elementos que contribuam para esse pouco prestígio, como você diz, né? É livro de criança. Há um estigma, sem dúvida, sem dúvida. É uma coisa que me interessa quando leio os seus livros. Por que são tantos animais e não pessoas? Um pavão, uma cegonha, um elefante, etc. Exato. E isso é uma dessas coisas misteriosas que realmente ocorreram várias vezes nos meus livros. A minha revelia. Quer dizer, que realmente eu não tinha intenção de que fosse animais e que, no decorrer da história, foram adquirindo características de animais, porque muitas vezes eles têm características que facilitam o simbolismo, a própria beleza. Você mesmo falou no pavão, o pavão da Casa da Madrinha. Difícil imaginar um ser humano com a beleza do pavão quando abre aquelas penas todas, né? Eu queria realmente, naquela hora, uma coisa muito bonita, muito retardada, né? Porque você lembra? Sim. Mas bonita. Então, aquilo me parece que vem naturalmente. Então, eu me pergunto, mas por quê? Eu nem me pergunto mais, ele vai adquirindo as penas do pavão, cara, porque me parece que naquele momento é o que cabe. Então, isso aconteceu com muita frequência nos meus livros, que começavam com pessoas e, no decorrer da história, elas iam adquirindo características de outros bichos. Imaginação. Disse numa entrevista, a imaginação é um país seguro. O que quer dizer com isso? É um país seguro. Para mim, a imaginação é um país muito seguro. Eu acho que é um departamento da gente essencial e que muitas vezes vem sendo massacrado. Há uma tendência, me parece, de reprimir a imaginação, que na criança é uma coisa extraordinária, mas que muito cedo o nosso sistema, o sistema escolar, o sistema familiar, me parece, reprime, tentando nos botar a todos nós, né, no caminho da competição. Não, essa criança ela tem uma imaginação wild, né? Não, isso vai interferir na competitividade dela no todo dia. E eu acho que eu não estou errando quando eu afirmo que há uma tendência muito grande do sistema em reprimir a imaginação. E o que, para mim, me parece uma pena extraordinária, porque é através justamente desse departamento maravilhoso, intuitivo, e que nos é tão essencial, que nós nos renovamos, que nós temos ideias, que nós ousamos, que nós vemos o desconhecido e
em que somos arrastados para lá. Então, quando eu digo é um país seguro, para mim é super seguro, porque é no sentido de é um país que nos abastece, que cada vez que a gente vai lá e fica um pouco nesse departamento, a gente volta revigorado, me parece. Volta com mais energia, com mais com amplidão, com mais espaço pela frente. Mas não pode incitar a uma certa fuga da realidade. Alexandre, por exemplo, em Casa de Madrinha, vai embora para buscar uma madrinha que não existe, que existe somente na sua fantasia, no sonho. Certo. Não teme, não tem medo de uma certa fuga da realidade? Escapismo? De um escapismo? Não. Nem assim eu tenho medo. Porque se você, falando especificamente desse caso, o próprio ato dele ter abandonado aquela vida de miséria, a imaginação dele, que foi despertada por uma história, né, que o irmão contava. Realmente, o Augusto, ele era um poeta. Ele alimentava a imaginação do Alexandre. E quando a barriga do Alexandre gritava de fome naquelas favelas do Rio, vinha ao Augusto com a fantasia e alimentava. E foi essa fantasia, foi essa imaginação que deu força ao Alexandre de sair. Eu não sei o que ele vai encontrar, mas pelo menos ele vai tentar alguma coisa. Ele está perseguindo um ideal de mais justiça, de mais beleza. Não me parece que seja um escapismo. Me parece que mesmo nesse caso específico que você citou, que não existe, que ele está perseguindo uma ilusão, mas nesse caminho da busca, ele vai encontrar não a casa da madrinha. Claro, não existe. Mas ele vai encontrar muitas outras coisas que ele não encontraria se não tivesse esse voo de imaginação. Quer dizer que a fantasia pode conscientizar um problema social? Sim. Os problemas sociais entram em seus livros. É uma coisa importante para você? Sim. Problemas sociais do Brasil. Muito, muito importante. Quando entra dessa maneira porque outra vez não é dirigido, mas é tão parte de mim mesma essa preocupação que me parece que ela invade tudo que eu escrevo. Eu vivo num país em que são dois Brasis, né? São dois Brasis e o Brasil afluente é uma ilha cercada de um Brasil pobre. E então, me parece... Eu sei que há pessoas que olham para aquela pobreza em volta e nem veem, mas me parece que começa, inclusive, lá a haver uma conscientização cada vez maior dessa problemática social, que é bem intensa, mas que agora acredito e espero ardentemente que vai ser atacada. Há um tempo, era perigoso de escrever livros no Brasil, com a ditadura militar. Sim. Hoje, tudo mudado. Tudo mudado, tudo mudado. Nós estamos vivendo assim um clima de bom astral, como nós dizemos lá no Brasil, alto astral. Há uma esperança no ar. É claro que os problemas continuam enormes, vastos, como é o nosso território, imensos, mas a repressão desapareceu. Você realmente, hoje em dia, você pode dizer o que você quiser em livro, no teatro, na música, nos jornais, e há uma esperança de uma conscientização maior e de um empenho maior da parte dos políticos, que inclusive agora em novembro nós vamos ter eleições gerais, e isso tudo se respira agora um clima de desopressão no Brasil, que foi bastante intenso nos últimos anos, sobretudo na década de 70. Alexandre, na Casa de Madrinha, queria ir à escola, mas a família não teve dinheiro e não pôde ir. Hoje, como é pelos Alexandros? Ainda tem muitos e muitos Alexandres que têm que viver pelas ruas usando daqueles mesmos recursos do que aparece para poder sobreviver. Muitos. O problema é vasto.
Mas, como eu disse, há uma esperança. As escolas vêm se multiplicando aceleradamente no Brasil. Há uma intenção, pelo menos, forte de diminuir esse problema a curto prazo. Vamos ver se ocorre. Mas você não tem toda a confiança no sistema escolar. Disse deste pavão que a gente na escola ha fechado, ha estrangulado as ideias, pensamento. Assim, a escola, você se refere à escola da Casa da Madrinha? Sim. Especialmente feita para retardar o pensamento? Acredito que isso ocorra em muitas instituições escolares, inclusive, e muitas vezes porque realmente o sistema é sempre um pouco rígido, né? Mesmo quando há democracia, liberdade, se torna mais fácil. Há mesmo os que defendem a ideia de que é necessário essa rigidez para tornar a coisa mais fácil de ser conduzida, né? E agora, sem dúvida, eu acredito que está muito presente essa coisa que eu caricaturei na Casa da Madrinha, eu exagerei, né? A coisa foi realmente aumentada, mas está presente em inúmeras instituições o enquadramento, a repressão de tantos dos nossos departamentos, como eu chamo, né? Porque são tantos, nós somos tanta coisa, né? E certos departamentos nossos são tão reprimidos, tão enquadrados, né? Eu acho uma pena extraordinária, inclusive o departamento da fantasia, da imaginação, o departamento da sexualidade, essa coisa toda que nós sabemos tão bem. Não é preciso que eu te diga, você deve saber também, você deve sentir. Qual de nós que não sente? Não sei. Talvez aquele que ficou tão enquadrado, tão condicionado, não sinta. Mas os que não conseguiram ser tão condicionados assim, eu tenho a impressão que esses todos, homem, mulher, todos sentem que algumas áreas foram muito reprimidas, muito. E que eu acho uma pena, porque nós somos assim um potencial tão fabuloso, as nossas reservas são tão grandes e eu acho tão pouco exploradas. No livro A Bolsa Vermelha é uma menina que quer ser um menino, porque os meninos podem fazer muito mais coisas. Assim, É né? consciente de querer romper com essas estruturas ou rolos de homens e mulheres. Sem dúvida, sem dúvida. Isso é outra das minhas preocupações, o sex roles, né? Isso é outra coisa muito presente. E na Bolsa, realmente eu tenho a impressão que eu exorcizei uma repressão muito forte que eu tive, como todas as minhas meninas da minha época, vivendo numa sociedade que nós chamamos de uma sociedade machista, em que realmente a intenção primeira era tudo de melhor pro garoto, pro rapaz. Ele precisa ter uma profissão, ele precisa estudar, e ela sempre mais ou menos. Eu senti demais isso. Como criança, eu tinha uma revolta enorme disso. Eu sentia isso todo dia, nas brincadeiras com os meus primos, em casa, na família. Estava sempre muito presente o papel de submissão da mulher. E isso também na minha adolescência, de modo que na Bolsa, voltando à sua pergunta, eu exorcizo isso. A Raquel tem a personagem principal tem umas tintas muito autobiográficas nesse sentido. E depois eu volto a essa dificuldade dos papéis femininos, do homem e da mulher, no Sofá Estampado, quando justamente a mulher, que o sofá é um outro caso, que era de gente, e que com o decorrer da história foram virando bichos. E a Dona Popô, do Sofá Estampado, ela era uma mulher que, vendo o exemplo do Hipo, né, que ele
o macho bem-sucedido, o homem de negócios, né? Ela resolve copiar direitinho o modelo machista. E aí eu acho que é uma pena que nós, mulheres, tantas vezes agora que nós estamos nos liberando, nós estamos nessa luta já há bastante tempo de iguais oportunidades e tudo mais, eu acho uma pena que a gente não aproveite mais a nossa feminilidade e que tantas vezes a gente se empenhe em copiar o modelo machista, o modelo do homem, achando que aquele... Não, eu acho que cada um na sua, que nós temos que ir por um outro caminho e não de imitar, que é sempre um caminho negativo. Bem, Sim? terminamos. Termina.